Fala, turma! Episódio 11 do Porto 2107 com o tema como desbloquear, como proceder quando acontece um bloqueio criativo na hora de postar conteúdo. E com certeza, para você que empreende digitalmente, já passou por alguma ocasião como essa. Será que eu posto esse tipo de conteúdo? Será que eu posto XY conteúdo? Será que eu posto Y? E fica naquela insegurança, naquela incerteza e acaba não postando nada. Se você já passou por isso, então fica ligado que esse episódio é para você. E por que eu falo de bloqueio criativo, pessoal? É interessante porque nós estamos na sociedade da informação. Um exemplo, quando eu estudei para o vestibular, isso lá em 2004, 2005, por ali, eu me recordo que para estudar eu precisava de livros, ir para a biblioteca pública, inclusive, e não tinha tanto esse negócio de internet. Tá? A internet era na Lan House, eu tinha que ir para Lan House e não era tão acessível assim. E normalmente os sites que tinha, eu lembro que tinha o KD, não sei se você lembra desse site. Se lembrar aí, coloca estudante raiz, né? Eu sou estudante raiz. Então era livro, era jornal e tudo mais. Ao passo que depois que do advento da internet, ali pelos meados de 2000, por ali, se tornou massa, né? O que aconteceu? Nós começamos a ter aí, de certa forma, um excesso de informações. Se você for pesquisar a qualquer assunto que você deseja na rede social, seja YouTube, seja Google, seja Instagram, Facebook, você vai encontrar muita informação. E hoje nós temos, de certa forma, um outro problema. Na época que eu estudava para vestibular, era a escassez de informação, né, de conhecimento. Hoje já é o excesso. Né? Então, por que eu estou falando disso quando eu falo de conteúdo? Porque normalmente quando você não tem uma estratégia de conteúdo, deixa eu mandar uma boa noite aqui pro doutor Agnello, sou teu fã, meu amigo, muito obrigado, viu? Vá lá para a semana do metabolismo, como ficar grande, café com físio, segue lá o Agnello, porque ele tem ótimos produtos e tem semanas extraordinárias. A aula dele, de verdade, eu assino embaixo, é melhor do que muita faculdade por aí. Não é Agnello? Assim, não é mexendo não, porque os alunos dele falam isso, tá? Então, voltou aqui, abri um parêntese para oi para Agnello. Então, assim, hoje nós vivemos esse excesso. Então, quando você não tem uma estratégia de publicações de conteúdo, o que vai acontecer com você? Você vai pegar aquele conteúdo que você achou mais adequado e vai postando. Vai olhar o Instagram do outro, ou a rede social do outro e do seu concorrente, por exemplo, vai lá e posta parecido, né? Só muda algumas palavras ali. Bruno, esse é o correto? Olha, eu não vejo nada de errado com isso, mas assim, a estratégia que nós utilizamos, né, que nós ensinamos para os nossos alunos, é justamente o seguinte, que você precisa primeiro saber com quem você está falando, tá? Por exemplo, no início, quando eu, Porto, não tinha essa estratégia, eu costumava falar de coisas que eu gostava muito, que eu gosto, na verdade, que é liderança, atendimento, enfim, tudo mais. Hoje, eles já são conteúdos agregadores a que eu falo. Por exemplo, hoje no nosso grupo da mentoria e do Infinity, a gente conversou muito sobre situações de atendimento que ocorreram comigo e com alguns deles. A gente estava debatendo e entendendo, poxa, realmente como o atendimento precisa aprimorar, como realmente o atendimento como um todo precisa melhorar, não só aqui na nossa cidade, mas em outros locais. E isso, de certa forma, é subestimado pelas empresas. E é tão importante porque isso é o aspecto de grande fidelização das empresas. É justamente você atender muito bem os seus clientes. É justamente você, caso erre, uma satisfação, peça desculpa, alguma coisa nesse sentido. Então, um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que foi o estalo assim, da minha mente, chama-se Roube como um Artista. Eu vou colocar... Me manda um direct aí, se quiser, se você quiser, né, esse livro, enfim, manda um direct aí que eu envio para você, que é justamente o seguinte, ele vai mostrar para vocês a forma estratégica de você extrair conteúdos, não só para o teu negócio, mas para a tua vida como um todo. Por exemplo, quem aqui já teve uma ótima sacada ali quando eu estava em algum, sei lá, vou ser sincero, eu tenho muita sacada quando eu estou no banho. Quando eu estou tomando banho, cara, vem umas ideias muito loucas assim. Inclusive, Porto 2107 meio que surgiu lá.
no banho, opa, vou fazer e tal. E normalmente, quando nós concebemos a ideia, ela precisa de uma validação, logicamente. É interessante, quando nós temos uma ideia, ela está no campo aqui digamos assim, do nosso emocional. Então, nós pelo menos, cara, realmente vai dar super certo e tudo. É isso, vai. Só que tem outro momento que a razão entra, né? Que o neocórtex ele fala mais alto. E aí ele fica, opa, será que vai dar certo mesmo? Acho que você tem que fazer assim, tem que fazer assado e tudo mais. E fica essa briga muito louca na tua cabeça. Então, quando eu li o Hobby como artista, ele justamente dá esse outro olhar pra gente. Primeiro, na verdade, busque o máximo possível, o mais rápido possível, anotar suas ideias. Então, eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, isso em 2017, eu tinha bloco de notas. Tá aqui, ó. Tem um bloco de notas espalhado pela casa inteira. Até que a Marcela falou, Bruno, vai fazer alguma outra coisa. Então, hoje eu uso um aplicativo. O aplicativo que eu uso chama-se Keep. Na verdade, você pode usar qualquer aplicativo de bloco de notas. Então, quando você tem alguma ideia, eu vou lá e corro para o aplicativo, tá? Essa é uma forma interessante de eu depois validar e depois eu estruturar a ideia. Por exemplo, pessoal, conteúdo, vou dar um exemplo aqui. Como é que eu faço para emagrecer em 30 dias? Estou chutando aqui. Tem formas de eu postar esse conteúdo. Pode ser imagem, pode ser vídeo. Fala, Roberto, obrigado. Pode ser vídeo, pode ser enquete, pode ser, de certa forma, um teste, tá? Um aluno nosso, Silvio, ele faz muito isso, tá? Ele coloca lá no stories dele, consultoria grátis, ou então, coloca as suas informações aqui que eu vou calcular X para você. É uma consultoria gratuita que ele está dando. Então, olha como ele está gerando conteúdo para o público dele. Então, percebe como existem várias formas de você postar com o mesmo tema, com o mesmo conteúdo. E isso você vai diversificando ao longo da sua jornada, tá bom? E outro ponto interessante, já parou para pensar, por exemplo, ontem eu recebi um presente aí de uma das nossas alunas. Ela nos presenteou com um vinho ali de Gramado, coisa bacana e tal. Aí eu, para não fazer desfeita, né, pessoal, fui lá e, né, fui lá fazer esse sacrifício, né, de tomar um pouco do vinho. E, cara, teve uma hora lá que a gente não conseguiu abrir o vinho, eu e minha esposa. Pegamos o nosso abridor aqui e não conseguiu abrir o vinho. Oi, Roberto, tá? Melhorou aí? Então vamos lá, vamos continuar. E, cara, a gente não estava conseguindo abrir o vinho. E aí, o que minha esposa fez? Correu num tutorial do YouTube como abrir vinho e tal. Só que tinha o nosso abridor, ele é específico. Então a gente teve que procurar a marca específica, descrever ali característica e tudo mais. Ou seja, nós encontramos muitos canais do YouTube relacionados a como abrir um vinho, né? E o que é interessante, dentre eles tinha vídeos com abridores específicos. Então, o abridor X é assim, o abridor Y é assim, o abridor Z é assim, sem abridor é assado. Ou seja, o usuário ele tem dúvidas, o seu público, pessoal, ele tem dúvidas, tá? Então, tem esse hábito tanto de ouvir quanto de ler, né, as dúvidas que o seu usuário tem. Mas, Bruno, eu tenho poucos clientes, o que eu faço? Você pode justamente ir no canal mais famoso, né, no canal aí do seu semelhante, e vai lá nos comentários e verifica qual que são as dúvidas que eles têm, né? Eles falam ali para os prospectos, por exemplo, em lives as pessoas colocam dúvidas também. Então, se você sabe aquilo, você já pode também criar um conteúdo para a sua audiência, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. E como é que eu sei disso, pessoal? Cara, são mais de 10 anos dando aula, então é muito comum quando um aluno pergunta outro, ei, eu queria saber isso mesmo. É quase que unanimidade, toda aula que eu dava sempre tinha um que tinha a mesma dúvida que o outro. Então, é assim no físico, é assim no online também, tá? A gente tem dúvida. Em algumas ocasiões, ou a gente, de certa forma, não tem aquele tempo de perguntar, ou já parou para perceber, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo, né? Você já teve essa oportunidade de baixar um aplicativo. Como é que você valida se esse aplicativo é bom ou não é, caso você não tenha nenhuma referência dele? Você vai nos
comentários que os usuários deixam do aplicativo. E aí você faz uma mensuração, né? Poxa, realmente tem muita gente falando bem, esse aqui, eu não sei, eu acho que ele está inventando. E aí a gente acaba validando. Ou o contrário, né? Muita gente falando mal, talvez você não baixe esse aplicativo. Ou seja, é um gatilho mental da prova social. E que ele é poderoso. Então, assim, busca ter esse olhar para as dúvidas do seu público, porque você pode utilizar aí para vencer esse bloqueio criativo. Tem outro ponto que é interessante, pessoal, que é o seguinte: existem algumas coisas na minha cabeça que elas são, de certa forma, mais fáceis. Quer dizer que eu sou mais inteligente que qualquer outra pessoa? Não. Quer dizer que eu estudei por muito tempo, já validei, já experimentei, já tive muitas aulas, já tive mentoria e tudo, eu já tive uma jornada, né? Mas, por exemplo, para outras pessoas talvez não seja óbvio, talvez não seja, de certa forma, fácil. Então, por exemplo, para você que quer ser um mentor, para você que já é um mentor, é muito importante você entender que você precisa ter uma habilidade. Não basta você só saber tudo, não basta você saber muita coisa. Você precisa saber transmitir com maestria o básico. Por quê? Porque a pessoa que ela está no nível 0 ali na faixa branca, ela vai precisar se conectar com você. Então, se você falar com uma linguagem muito avançada, exemplos avançados, movimentos avançados, ela não vai conectar. Então, assim, existem vários nichos que a gente ensina isso para as pessoas que querem ser mentores, tá? E principalmente para quem, de certa forma, quer começar a ter uma rotatividade de clientes. Às vezes, pessoal, o técnico ele é importante, com certeza. O técnico ele vai te dar uma diferenciação no mercado, mas você precisa também entender a forma que você vai passar esse seu produto, essa sua informação. Em algumas ocasiões, a linguagem técnica, quem vai entender é quem é o seu semelhante, tá? Ou uma vez ou outra o usuário talvez entenda, mas quando você simplifica as coisas, aí, de certa forma, as pessoas entendem. Quer um exemplo? Uma forma que eu ensino muito sobre gatilho da reciprocidade. O que é gatilho da reciprocidade, Bruno? É quando eu entrego alguma coisa e automaticamente o cérebro das pessoas vai lá e vai me entregar alguma coisa de volta. Então, marketing de conteúdo ele é baseado nisso. A gente entrega muita coisa, logicamente coisas de valor, não é qualquer coisa, e tem um momento que nós pedimos de volta, seja em lançamento, seja em venda, enfim, alguma coisa nesse sentido. E olha como é interessante, a forma que eu dou de exemplo para entender o que é o gatilho da reciprocidade. Normalmente, algo que eu percebi um pouco lá atrás, é que boa parte dos meus alunos, do meu público-alvo, eram pessoas de 28 para 35 anos. Então, é interessante porque pessoas dessa faixa etária, eles conectam comigo porque eu também sou dessa faixa etária. E talvez eles tenham visto coisas que eu já vi na adolescência ou na infância. Uma delas chama-se Dragon Ball Z, né? Que você deve conhecer a saga Dragon Ball Z, ou deve ter ouvido falar. E olha como é que eu ensino sobre gatilho da reciprocidade. Quem é fã de Dragon Ball vai lembrar que teve uma saga chamada Majin Buu, né? Aquele lá que gostava de chocolate, tudo, a terceira fase de Dragon Ball Z, para quem é mais fã aí. E aí tem uma parte lá do final que tá na luta final, digamos assim, é a batalha final mesmo. E aí o Goku, que é o personagem principal, ele não tem outra alternativa, ele já usou todas as ferramentas dele e não conseguia ali eliminar o bendito do Majin Buu. E estava ali nas últimas consequências da batalha, ou ele apelava, enfim, para o que ele tinha, ou acabou ali e ele perderia. E ele, de certa forma, utilizou o último recurso, que é um golpe dele chamado Genkidama, né? O golpe dos golpes ali, vamos colocar dessa forma. Só que para ele usar esse golpe, ele não de certa forma conseguiria fazer sozinho. Ele teria que fazer um movimento, que para quem assistiu Dragon Ball é esse aqui, né? Que ele levanta as mãos e ele de certa forma pede a energia das pessoas ali ao redor, do universo, aquele negócio todo. E a pessoa tinha que dar. Ou seja, eu costumo explicar gatilho da reciprocidade dessa forma. Mais ou menos assim, a humanidade quer ser salva, mas em troca ela tem que dar energia pro Goku, e vice-versa, né? É uma troca ali, ele vai salvar, mas ele pede ajuda. Percebe como você, assim, eu peguei um termo técnico
E aí eu consegui conectar com o meu público, como eu falei para vocês, tá? Verifica o que teu público gosta. E aí eles conseguiram ter essa conexão e conseguiram entender muito bem o que é gatilho da reciprocidade. Então, por exemplo, pega alguma coisa aí do teu nicho, ou uma coisa que você, de certa forma, poxa, Bruno, é difícil ensinar isso aqui. Então você faz analogias, você consegue fazer conexões com as coisas que o seu público gosta. Isso com certeza vai dar um conteúdo diferenciado. Você de certa forma vai sair daquela mesmice só e nada de errado com mesmice, tá, gente? Mas é assim, ó, eu vejo que hoje o marketing como um todo ele está indo muito para diferenciação, ele está indo muito para segmentação. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um conteúdo de mais ou menos assim, quatro microfones ideais para fazer sua live, esse é um. Mas se eu de certa forma me adequasse, né, um marketing que já é uma realidade, vai bombar daqui a pouco, que seria mais ou menos assim: 4 microfones ideais para advogados realizarem lives. Percebe como eu segmentei para advogados? Eu estou falando exclusivamente para um público. Então eu poderia segmentar até mais ainda. Poderia colocar 4 microfones ideais para advogados recém-habilitados na OAB. Aí, olha, estou sendo mais específico ainda. Eu posso ser mais específico? Pode. 4 microfones ideais para profissionais que atuam com área criminal. Olha que interessante, estou sendo muito mais específico ainda. Então, é interessante como quando a gente usa, de certa forma, a segmentação, quando eu falo com um certo público, ele pode ser menor, com certeza. Mas o que é interessante, vai dar a sensação de que, cara, o Bruno está falando comigo, o Porto está falando comigo. Então, você ganha a atenção de um público e, de certa forma, você consegue gerar valor para esse público e ganhou a atenção deles. Então, assim, minha sugestão para você, tá, que está com esse bloqueio criativo, vê um bloco de notas, vê ali um Word ou uma agenda, enfim, alguma coisa, e vai colocando ali os conteúdos que você acha interessante. E aí depois você começa a fazer o processo de segmentação. Um dos principais processos de segmentação talvez seja o gênero, homem ou mulher, e depois você vai divagando pelas idades. Por exemplo, aqui na Porto a gente mentora muitos profissionais da área de personal trainer, e já chegou pergunta: poxa, Bruno, tem muito ali, quer dizer que eles vão ser iguais, eles vão vender tudo igual? Não, eles têm produtos diferenciados para públicos diversificados também. Inclusive tem alguns que vendem até o treinamento como um todo, emagrecimento, hipertrofia e workshop, enfim, eles são diferenciados. Então, por exemplo, tem alguns que eles são mais da área da terceira idade, da idade acima dos 40 anos. Tem outros que são mais para solteiros, tem outros que são mais para casados, tem uns que eles só fazem para treinamentos em grupo online. Não faz individual, olha que interessante. Ou seja, eles vão se diferenciando no mercado. Tem outros que fazem o treinamento vendendo casado produtos, ou seja, você adquiriu ali o processo de treinamento, ele ganha ali um produto específico para te ajudar a treinar. Então, assim, percebe como a segmentação ela te torna diferente? E o que é mais interessante, uma vez que você segmenta, você se torna, tem a possibilidade de se tornar uma autoridade mais rápido. E Bruno, qual que é a importância de eu ser autoridade? Eu não quero ser famoso, aquela coisa toda. Tem níveis, tá? Eu já falei no episódio 2 aí sobre autoridade, mas só recapitulando. Uma vez que você é autoridade, você ganha a atenção das pessoas. Você, de certa forma, o teu conteúdo ele gera um poder sobre as pessoas, tá? E de certa forma tem a ver com persuasão. Então, para você que quer vender na internet, para você que busca ter alguma solução, produto ou serviço para vender, você precisa ser minimamente persuasivo, senão não adianta, você não vai conseguir vender. E interessante porque normalmente as pessoas deturpam o conceito de persuasão. Persuasão, pessoal, nada mais é de fazer com que a pessoa faça aquilo que eu queira fazer. Mas olha que interessante, eu manipulo, eu faço a persuasão com os meus alunos, com os meus prospectos, é óbvio que eu faço. Mas o que eu estou vendendo para eles é íntegro ou não é? Com certeza
certeza é íntegro. Então percebe como a gente associa a manipulação a algo negativo? Não, muito pelo contrário. Se for uma solução íntegra, se for uma solução validada, se for uma solução que ajuda pessoas, eu não vejo nenhum problema nessa persuasão. Então tira de certa forma essa crença de achar que é algo negativo. Muito pelo contrário, você vai precisar desse processo ali nas suas vendas, tá? E isso é uma forma de diferenciar teu conteúdo de uma maneira incrível. Por exemplo, onde que eu exerço a persuasão ali aqui diariamente? Em vendas? Não necessariamente, mas, por exemplo, chamar para minha comunidade do Telegram. Tem conteúdos como esse, eu posto lá áudios complementares dos nossos conteúdos, tem alguns insights, por exemplo, eu tenho uma mentoria, amanhã tem uma mentoria do Infinity com os nossos alunos, então com certeza eu vou ter insights lá e eu vou e coloco nessa comunidade do Telegram. Quanto custa, Bruno? É só você baixar o Telegram e entrar na nossa comunidade. Tá onde? Tá no link da bio. Só clicar lá e entra na comunidade. Ou seja, todo dia eu estou exercendo essa persuasão. Mas de certa forma, percebe como ela é íntegra? Percebe como eu estou entregando alguma coisa de valor? Então, justamente é importante você ter de certa forma, essa clareza. Sabe por quê? Porque normalmente, e a gente já tem alunos assim, já tivemos alunos assim, e que eles têm de certa forma um ótimo conteúdo, têm um ótimo produto, mas eles travam, eles não vão para o mercado, porque eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de sofrer crítica, eu tenho vergonha de julgamento, eu não quero aparecer aqui nas câmeras e tudo mais. Nada de errado com isso, tá? Mas uma vez que você entra aqui conosco, é importante você ter essa clareza. Cara, o que você quer? Tá? Em algumas ocasiões, quando eu era professor ali de pós e tudo mais, eu costumava fazer perguntas para meus alunos: o que vocês estão fazendo aqui? Qual que é a grande meta de vocês aqui? Muitos estavam lá por estar, estavam lá porque viram a propaganda, a promoção e não queriam estar em casa, foram lá fazer. E outros não, professor, eu quero isso aqui para chegar aqui e depois quero ir para Z. Eu acho interessante. Então, assim, é importante, até para empreender, pessoal, você tem que ter uma meta muito clara, você tem que ter um alvo muito grande a longo prazo, senão você, de certa forma, tende a desistir. É algo que eu falo muito assim: se o teu negócio não for o teu propósito de vida, você tende a desistir. Por quê, Bruno? Porque o processo de empreendedorismo, ele requer uma energia muito grande de você, tanto física quanto mental. Ele vai requerer resiliência, porque assim, em vendas, pessoal, o não ele já está ali com você. Tá? Não existe, de certa forma, nenhum produto, nada que está imune ao não. A objeção, todos tem ali a possibilidade de ter um não. Vou mandar um abraço aqui para o meu super aluno Rodrigo, foi lá na tua live, hein? Ganhou o coração do Porto. Então, assim, isso você já tira da cabeça, tá? Você vai ter momentos ali que você vai precisar ser extremamente resiliente. E outro ponto, você vai precisar também aprender a empreender digitalmente. Você vai precisar, de certa forma, aprender a gerenciar o teu negócio digitalmente. Não basta só você ter um ótimo produto, não basta só você ter ótimas ideias, você tem que saber formas estratégicas de colocar aqui o teu produto, a tua solução à venda, senão fica algo muito assim superficial. E pessoal, o mercado está mudando bastante. Vocês que estão me assistindo, vocês que estão vendo, sabem, o público hoje ele é mais crítico, o público hoje ele é mais seletivo. O público hoje ele não de certa forma engole qualquer desculpa. Ele quer os melhores produtos que o bolso dele consegue pagar naquele momento, e ele quer ser bem atendido. E olha que curioso. Isso acontece muito em grandes vendas. Eu tive essa percepção quando eu participei de grandes vendas, de grandes negociações. Imagina que um cliente que ele fatura, sei lá, 100 mil reais e outro que fatura 40, e eu vou vender para esses dois. Na minha cabeça, o que eu associo? O de 100 é melhor, o de 40 é menor. Beleza. Mas se você chegar para o de 40 e falar assim que o negócio dele é pequeno, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Por quê? Na cabeça dele o negócio dele é grande. E o de 100 sucessivamente, o de 500 mil sucessivamente, o de 1 milhão sucessivamente. Ou seja, eu cheguei a um ponto que, cara, eu preciso tratar todo mundo da melhor forma possível, eu preciso tratar todo mundo do melhor atendimento possível, melhor atenção possível. Então é algo que eu costumo falar para os meus alunos: independente se teu cliente paga 17, 7, 100, 1000, 5 mil, 10 mil, trate-os da mesma forma. Tá?
rátios de maior integridade possível. Dê atenção 100% para eles, porque a tanto você vai dar credibilidade para a tua marca, quanto esse cliente que faturou hoje 40, no exemplo que eu dei, ele daqui a algum tempo pode escalar e faturar 100. Pode ser igualzinho aquele lá que eu estou, de certa forma, bajulando, só dando atenção. Então, olha como é interessante. Hoje o mercado ele mudou muito, então você precisa ter e incrementar essas características no teu conteúdo. Não basta só você focar só no teu público seleto, só no teu público ali que paga mais e tudo. Não, todos têm que ter uma atenção igualitária. E Bruno, como é que eu vou fazer essa diferenciação? Já que você está falando aí que eu tenho que tratar todo mundo igual. Existem produtos agregadores, existem treinamentos agregadores, existem parcerias que você pode fazer, enfim, existem várias formas de você fazer essa diferenciação, não só você, eu já falei aqui em episódios, é importante você ter parceiros, tá? Conrado Adolfo fala um negócio que eu acho brilhante, não sei se eu vi dele, não sei se foi ele que criou isso, mas ele fala, eu cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombro de gigantes. Então olha como é interessante a concepção do cara, é que justamente ele de certa forma andou com as pessoas maiores, ditas maiores em relação a ele conseguiu chegar a um nível muito grande. Então tem essa mentalidade também, tá? É importante você, eu já até dei alguns exemplos, você que de certa forma gere uma marca, que você de certa forma tem um produto físico ou tem uma marca ali estampada ali no teu Instagram, faça parcerias e chama eles para fazer uma live com você, tá? E isso é interessante porque isso vai agregando valor, não é necessariamente você, mas você está fazendo ali parceria com alguém e trazendo conteúdos de valor aí para a tua audiência. Então percebe como existem várias formas de você diversificar teu conteúdo. E só para fechar esse nosso episódio 11, só ressaltando o seguinte: existe um bloqueio criativo que é mais ou menos assim: poxa, eu já sei de muita coisa, eu sei falar disso, e na hora de postar não sai nada. Por que eu sei? Porque eu ouço isso de alguns alunos falando e eu mesmo já passei por isso. Então eu tive que fazer tanto um exercício mental, e essa é a dica que eu vou deixar para vocês, para que vocês de certa forma tirem o foco de vocês e foca no teu público. Como assim? É curioso, já teve momentos aqui na Porto que teve conteúdos que eu não quis postar, por achar que não estava legal, por achar que a mensagem não estava legal e tudo mais. E eu ficava naquela neura, cara, será que eu posto, será que eu não posto? Eu passei um tempão para editar, eu não vou postar, e aquela coisa toda. E eu confesso que teve alguns que eu realmente não postei, por achar que não estava legal. E depois eu comecei a pensar, cara, esse conteúdo não necessariamente é para mim. Porque normalmente quando você pensa em postar um conteúdo, o que você pensa? O teu ego, geralmente, ele fala mais alto. Você vai querer um número de curtidas maior, você vai querer que as pessoas comentem, compartilhem, que salvem, né? Que marque alguém ali e tudo mais. Talvez, tá? Geralmente o teu ego ele fala mais alto. Mas o que é mais importante? Qual que é a grande estratégia? Existem alguns conteúdos que eles são a salvação de alguma pessoa. Como assim, Bruno? Eu tinha essa percepção quando eu comecei a postar conteúdos mais básicos na minha cabeça. Na minha cabeça era básico. Mas para pessoas que estavam no nível básico, de certa forma, de faixa branca, cara, aquilo lá foi a porta de entrada do marketing digital. Elas, poxa, Bruno, por meio desse conteúdo eu comecei a gostar. Existe isso, existe aquilo. Roberto, fico assim também. Aí passa um dia e posto. Roberto, então fica essa dica para você, tá? O conteúdo que às vezes pode ser básico para você, ele pode ser a salvação do teu público. Então hoje, não é que eu posto qualquer conteúdo de qualquer jeito, mas é que justamente eu penso, cara, isso aqui pode ajudar alguém, isso aqui tem alguém que pode mudar o jogo, mudar a chave, isso aqui pode ser, de certa forma, o pontapé inicial da pessoa no marketing, para virar o jogo dela, para ela começar a aprender a empreender digitalmente, nem tanto mais com presencial, nada de errado com presencial, mas hoje o mundo ele está cada vez mais digital, e a tendência é que ele fique mais ainda. E aqui é um detalhe, não adianta você empreender digitalmente com cabeça digital, você tem que empreender digitalmente com cabeça de ser humano, ou seja,
usa as tuas emoções aqui também, seja íntegro, seja transparente. Tem momentos que, poxa, os alunos falam muito comigo, pô, Bruno, não tô legal hoje, pô, eu falo, cara, também não tô, mas assim, ó, a gente vai trocando ideia, vai trocando força. É interessante que não sei se o Rodrigo está aqui, mas o Infinity é mais ou menos isso. A gente vai trocando energia ali com o outro, vai segurando a barra ali do outro, porque tem momentos que não está fácil. Então perceba como é interessante essa questão de você olhar teu conteúdo, não diminui um pouco o ego e foca mais no teu público. Você vai ver que o teu jogo muda, você vai ver que tem um conteúdo, ele vai ter um poder muito grande. E olha que interessante, você já deve ter ouvido falar de um carinha chamado Rick Chester, né? Isso foi em 2018, 2019, não lembro agora de cabeça. Ele fez um vídeo de 1 minuto. E foi assim, ele usou a melhor câmera do mundo? Não. Ele usou a melhor iluminação do planeta? Não. Ele usou ali, sei lá, um teleprompter, um flipchart, alguma coisa? Até onde eu vi, não. Nada de errado com quem usa. Mas olha o que chamou a atenção ali, pessoal. Foi a forma íntegra, foi vou chamar assim, vários conteúdos em 1 minuto super importantes. Tudo que ele falou ali realmente condiz. E cara, ele de certa forma, lógico, ele até fala que ele não começou depois desse vídeo, ele tem toda uma jornada, aquilo foi um pontapé, digamos assim, mas ele tem toda uma história, um cara super tem uma história de vida incrível, super recomendo que vocês leiam o livro dele, segunda agora, né, enfim, sigam ele lá no Instagram, para você ver como é interessante que talvez os equipamentos sejam secundários, o mais importante é o conteúdo que você passa, tá? Então, às vezes, cara, já tive momentos de fazer a super edição, não deu nada, e às vezes eu fazia um vídeo aqui qualquer com menos edição e funcionava melhor. Ou seja, então, quando eu percebi isso, eu comecei a focar mais em conteúdo, eu comecei a focar mais na qualidade do conteúdo. A excelência dele, ele vem com o tempo. Tá? A excelência dele, ele vem aí com equipe, vem com outras estratégias, mas isso você ganha de forma natural ao público, tá? E aí só para, digamos assim, um dos recados finais é justamente isso: aquilo que é de verdade vende, e vende de uma maneira a longo prazo. Você vai tender a vender a longo prazo, as pessoas vão ver verdade no que você vende, vão sentir verdade e vão ter o desejo de te ajudar, tanto por gratidão, por você estar sendo uma pessoa íntegra. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, o empreendedorismo ele tinha a visão mais ou menos assim, de que empreendia era esqueminha, era manipulação, era só em dinheiro, só status e tudo. E cara, eu sou uma pessoa que me conhece de perto, sabe que eu sou um dos caras mais eu sou meio que desapegado. A única coisa que eu sou muito apegado, deixei de ser, era com guitarra. Guitarra eu era super cara apegado, eu queria as melhores guitarras e tal. E hoje só tenho uma, cheguei até 12 ali, hoje só tenho uma. Então hoje, de certa forma, eu sou meio que desapegado a algumas coisas materiais, mas eu sou muito apegado a conteúdo, eu gosto muito de estudar. Então essa era a pegada que eu tinha de empreendedorismo, é essa a visão que eu tinha de empreendedorismo. Não necessariamente focar ali no material, e nada de errado com isso, tá? Mas a minha visão era essa. E nada do esqueminha. Então, por exemplo, hoje, essa semana, eu recebi uma pergunta de uma aluna bem assim: Bruno, eu quero começar a mentorar o meu semelhante, mas eu ainda não tenho resultado assim, eu não sou esses caras que faturam 6 em 7, não sei o que, bababá, tem um monte de cliente, eu tô do zero, o que será que eu faço? Será que eu espero um pouco mais? Aí eu dei a dica que eu fiz comigo. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu fazia coaching, beleza, fiz coaching, bacana. Só que eu fiquei, cara, tem muita gente fazendo. E questão de mercado, né? Quando tem muita gente fazendo, você vai ter que ou brigar por preço ou não tem outra opção, vai ter que brigar por preço. E aí eu pensei, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso ter alguma sacada aqui. E eu comecei a comparar com os players do mercado aqui, tanto da minha região quanto fora. E, cara, isso me deu uma tristeza, isso baixou, de certa forma, a inteligência emocional. Porque, poxa, tinha gente na TV, tinha gente na rádio, tinha gente fazendo... Na época não era tão comum fazer live, tá, pessoal? Então, os caras faziam live e lotavam. E eu, coitado, fazia live só pra... Quem me assistia era a Marcela e o João Menteado e minha mãe. No início, olha lá, né? Eu sabia um pouquinho sobre prestigiar e saiu. Então, cara, isso não tá dando certo comigo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a silenciar, eu comecei a não assistir mais esses caras. Nada de errado.
Só que aí eu comecei a focar mais em mim. E eu comecei também a olhar o seguinte: cara, quais são as minhas maiores forças? Aí eu fui anotando, X, Y, Z, lá. E eu peguei uma que era muito comum com as pessoas que estavam ao meu redor, que se chamava organização e plano de ação. Tecnicamente eu estudei para isso, né? Apliquei muito, aplico até hoje na empresa, sou gestor também, então eu preciso aplicar aqui também. Então, uma das minhas grandes habilidades foi fazer gestão de carreira com as pessoas, e foi assim era isso que eu vendia. Tá? Eu vendia, e é interessante, eu não tinha tantos resultados. Então, qual que era o resultado que eu vendia? O resultado que eu tinha em mim mesmo. Então eu mostrava para as pessoas como é que eu organizava meus estudos, como é que eu organizava minhas ideias, como é que eu validava minhas ideias, como é que, de certa forma, eu estudava em tão pouco tempo. Eu lembro que meu filho era super pequeno ali, tinha meses de vida, e mesmo assim eu estava estudando. E eu lembro que, cara, um dos filmes que me impactou muito, assim, foi aquele do Will Smith, acho que é A Procura da Felicidade, acho que é esse o nome. E tem uma parte ali do filme que o cara tá estudando ali, meio que, sabe, enfim, num hostel, alguma coisa assim, e ele tá assim, com a luz do sol ali estudando. Então aquilo memorizou muito na minha cabeça, porque eu pensei, cara, se esse cara faz isso, né, que foi assim, baseado em fatos reais e tal, eu pensei, cara, se esse cara faz isso, com menos recurso, eu, cara, estou super bem aqui, que pelo menos eu tenho uma casa, eu tenho luz aqui na minha casa, eu tenho uma internet 3G possível, sabe? Tenho um celular aqui que tira foto. E eu comecei a me destravar, eu comecei a perceber que, cara, realmente eu não estou tão ruim assim, não. Eu comecei a vender somente essa minha grande habilidade. E isso foi fazendo com que eu ganhasse mercado cada vez mais. Então, depois eu fui migrando para empreendedorismo e agora mais para, precisamente para negócios digitais, para estratégia digital. O que eu quero chamar a atenção? Você não vai começar como a maioria começa. Você não vai começar como os grandes estão hoje. É isso que eu quero dizer. Você vai começar do zero a uma venda. Tá? E de uma venda para 2. Então, por exemplo, quando a gente tem alguns alunos que eles se frustram logo de cara, poxa, Bruno, estou postando e a galera não curte. Cara, é assim, ó, o efeito começa o seguinte: você vai postar conteúdo, uma pessoa vai gostar, uma pessoa vai comentar, e uma pessoa vai lá no teu direct perguntar e te elogiar e falar um pouco mais e vai querer saber mais. E daqui a pouco vem 2, e daqui a pouco vem 3, daqui a pouco vem 4. É esse o panorama que eu gostaria de passar para vocês, se eu pudesse deixar uma dica, tá? Consigam ver o passo a passo, gostem do passo a passo, apreciem o passo a passo. O Pedro Sobral ele fala um negócio muito legal, que existe vantagem de você ser pequeno, e existe mesmo. Você tem, de certa forma, alcance com quem está ali entrando em contato com você. Agora imagina um cara que, sei lá, todo dia recebe mais de 1000 directs. Como é que você vai responder todo dia para essa galera? Ele até quer, mas ele não vai viver, ele não vai ter tempo. Então, assim, use essas coisas ao teu favor. Aprecie a jornada, tá? A tua felicidade, ela não está lá no topo, ela está na jornada, tá? A tua felicidade nas vendas, ela está na jornada. É interessante, analisa aí comigo, R$8,90, eu tenho até hoje aqui na minha memória, R$8,90 foi a primeira venda online que eu fiz em 2017. Quando passou, era o meu produto de R$10 e aí passou o produto, teve o desconto da maquininha, gerou R$8,90. Então esse R$8,90 ficou, cara, tá memorizado aqui. Eu vou até ver se eu tenho um print desse R$8,90 para postar para vocês. Vão ter. É interessante como a primeira venda ela memoriza mais do que as outras vendas que a gente faz. Mas por que, pessoal? Primeiro, porque a gente sabe que é possível. Segundo, nós vencemos uma série de desafios. O Roberto está falando. Faço antologia, comecei como estágio. Um pouco de cada vez, exatamente, Roberto. Cara, é isso, é um passinho de cada vez. É da primeira venda para a segunda, da segunda para a terceira e assim sucessivamente. Então, por exemplo, para você que é personal, um cliente impactado, depois o outro, e assim você já vai tendo uma estrutura. Daqui a pouco você vai ter que migrar para grupos, né? Ou para alguma metodologia online, porque você vai ter um produto escalável. A ideia é mais ou menos essa. Mas é interessante falar isso porque a nossa configuração é justamente querer as coisas para ontem.
né? Eu quero tudo para ontem, né? A nossa sociedade, né, devido à velocidade da informação, né, ela quer tudo para ontem, e não necessariamente é assim que acontece, é um processo. Eu sempre dou o exemplo de quando você, de certa forma, faz ali a germinação, né, aquele experimento ali do algodão, da semente, tudo. Ela não nasce do dia para a noite, ela demora um certo tempo. Então, né, eu lembro que, por exemplo, nem mesa eu tinha quando eu comecei. Eu fazia na mesa de jantar ali, né? A Bruna tá falando. Fala, Bruna. Pô, Bruna é nossa aluna, hein? Obrigado, viu? Devagar e sempre, um pequeno passo de cada vez. E Bruna, posso falar aqui um dos papos, um dos insights que a gente teve na conversa, que é mais ou menos assim. A Bruna me falou, Bruno, cara, realmente esse é o melhor momento para eu começar. Não existe nada por acaso. Então, por exemplo, o Roberto é personal, a Bruna também, não sei se tem algum outro personal aí. Eu comecei a treinar, pessoal, com 32 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Comecei a treinar mês passado. Então, cara, quando eu fiz um negócio chamado prancha, quase morri. Eu fui, cara, que foi o louco que inventou esse negócio chamado prancha, no meu primeiro exercício, minha primeira série, né? E eu lembro que eu não completei a série, pessoal. Vou confessar para vocês que eu vomitei. Parei ali, passei mal e tal, não completei. E porque eu fiz em jejum e tal, não sei o que. Aí no segundo treino, né? Eu fui me alimentar e tudo, eu consegui. No terceiro, eu já não sentia tanta dor em fazer a prancha. E no quarto, eu já tava, cara, quero mais. Acabou aqui, quero mais. Ou seja, percebe como é um processo? Percebe como você vai vendo o teu corpo ali se transformando? Então, assim, é algo que eu recomendo para todo empresário, de verdade, para todo empresário. Tem um personal trainer, tem um cara ali que vai... E assim, cara, para de ficar treinando nada de errado, tá? E eu já fiz isso, eu já fui de inventar de treinar sozinho, me ferrei. Fala, Kimberly, obrigado, Kimberly, vamos começar Pilates, hein? Que para mim é novo, eu sou faixa brancaço em Pilates, não sei nem se é bom ou se é ruim, não sei, mas eu confio na Kimberly. Kimberly é nossa aluna também. Roberto, vai lá para nossa comunidade do Telegram, em breve vai ter aulas como essa aqui, na verdade aulas um pouco mais densas sobre marca digital do zero. E aí o que eu chamo de preparatório estratégia digital é que você vai preparando, eu vou preparar você para entrar na metodologia. Quando você entrar na metodologia, você já vai ter, de certa forma, um nível, digamos assim, do branco para o amarelo, se fosse uma faixa, tá? E entra lá, daqui a pouco a gente vai começar a postar. Mas percebe, pessoal, e como é interessante, não é só lá não, tá? Desculpa, não é só no empreendedorismo, não é só no marketing, não é só no personal trainer, não é só em treino, é em tudo na vida, tá? Eu lembro que com 14 anos eu comecei a tocar violão, cara, eu era um desastre. Então eu passei mais ou menos 8 anos treinando violão e guitarra. Então hoje já tem um nível muito maior, hoje tendo até menos que eu parei um pouco. Mas quando você persiste, quando você tem consistência, é o negócio do faixa branca, exatamente, é você ter esse entendimento de que é um processo, tá? Então tenha esse entendimento, tá? Analisa as suas forças, foca nas tuas forças, tá? Ai, Bruno, eu não sei falar em público, beleza, mas você sabe escrever bacana, então vai lá e escreve bacana. Ai, Bruno, eu não sei escrever bacana, mas eu falo pra caramba aqui, mas vídeo me trava. Então você fazer áudio, pega o áudio aí do teu celular, gravador de voz, e coloca um podcast aí nos teus conteúdos. Vai que é uma beleza também. Ai, Bruno, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Aí ou você lança alguém, ou você trabalha em parceria com alguém, ou você de certa forma começa a empreender, que eu chamo de zona de segurança. Como assim? No primeiro círculo, quando você começa a empreender, quem vai comprar de você? Teus amigos ou os amigos dos seus amigos. Tá? E foi o que aconteceu comigo. Amigo de amigo começou a me procurar. E aí depois eu fui começar a vender para pessoas que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Pessoas que nem de Manaus eram. E aí o teu negócio ele começa a mudar. Então você começa a ter vencer esse medo do julgamento. E, pessoal, super normal, tá? É comum mesmo. O ser humano ele julga o outro, sim, que é bem ou mal, enfim, mas ele tem, né, esse lado é o gatilho do contraste. A gente está sempre contrastando as coisas, sempre comparando as coisas. Por exemplo, você está aqui, entrou na minha live, você está me comparando com outra live. Oi, Zaira, obrigado, viu? Zaira Gourmet, obrigado aí por estar aqui conosco. Então você vai comparando as coisas. Você compara essa live, você compara o equipamento, você compara a iluminação, você compara o meu cabelo, compara tudo. Isso é super comum. Eu lembro que de onde que eu ensinava isso
com muita experiência. Quando eu dava aula, quando eu formava o meu semelhante. Para quem não sabe, minha formação inicial é pedagogia. Então, eu tive momentos que eu era o que a gente chama de professor orientador. E eu treinava, né? Eu era professor de futuros professores. E eu falava para eles, cara, vocês vão ser julgados por um público que ele não tem pena de julgar. Sabe qual é esse público? O público infantil. O público infantil, pessoal, ele é categórico. Ou ele gosta, ou ele não gosta. Ele não vai fazer meia boca para você, não. Ele não vai fazer carinha de que tá gostando, não. Ele não vai gostar, pronto, acabou-se. Por que eu sei? Cara, eu passei 5 anos da minha vida sendo coordenador pedagógico de escola de tempo integral infantil. Então, cara, era muito louco, assim. Eles gostavam, não gostavam, e aí eu sempre tive eu sempre gostei de pessoas, sabe, pessoal? Sempre gostei de ter esse contato, sempre gostei de ouvir pessoas. E aí eu lembro que quando eu, por exemplo, às vezes ia com umas camisas assim que eles gostavam de personagens e tal, isso eu comecei a atrair ali a atenção deles, até porque não era comum ter pedagogos assim que tivessem, né, essa mesma familiaridade e tudo mais. Ou seja, o público infantil é muito curioso, assim, sabe? Meu filho, por exemplo, ele não gosta, ele chora, ele não faz minha boca, não. A gente adulto faz aquele negócio da razão e tal. Então, olha como é interessante, quando você, de certa forma, e isso eu tive, não é que onde tem uma brincadeira para quem é professor que é assim, ó, você quer saber se você é bom professor mesmo? Vai dar aula para 6ª série. Vai dar aula ali pro Ensino Fundamental 2. Cara, é muito louco, assim. E nada de errado com Fundamental 2. Mas é um desafio muito grande para quem é professor. Então, eu sei porque passei na pele, vi colegas meus passando na pele, é muito louco. Mas, cara, isso em vendas é fundamental também, tá? Em vendas você não vai encontrar um terreno ali, de certa forma, sempre que é favorável para você. Às vezes é interessante, tá? Quanto mais você negocia em situações difíceis, mais você amadurece. Mais você dá uma emoção muito grande, virar negociações, virar aquele que estava quase perdido, aquele que, cara, você achou que o cara não ia comprar e comprou no último minuto. Então, eu particularmente gosto dessa adrenalina, é algo que me motiva muito. Por exemplo, a gente está fazendo um treinamento agora com os meninos da mentoria do Infinity, que é mais ou menos assim, eles estão me enviando as vendas que eles não conseguem fechar. Nada de errado, eu também tenho venda que eu não consigo fechar. Só que eu acho legal eles analisarem o porquê que eles não estão fechando. O que está faltando? Será que é algo com eles? Será que é alguma etapa que eles não colocaram? Será que faltou depoimento? Será que faltou uma saudação? Será que faltou similaridade? Será que faltou escassez, que é fundamental também? Por exemplo, enviar uma proposta, coloca até quando ela é válida. Passou disso, estourou o desconto, acabou o desconto, ou acabou a proposta, acabou mesmo, tá? Seja íntegro, tá? Que você falar, você cumpre, tá? Senão a sua palavra vai por terra. E aí, será que você enviou a proposta de uma maneira adequada? Será que foi num e-mail legal, no PDF? Será que você ligou para a pessoa? Será que a pessoa ficou com dúvida, não entendeu o que você estava vendendo? Será que você falou que parcelava ou não parcelava? Percebe como uma série de situações, quer dizer que, Bruno, tem que ter tudo? Não, nem sempre não, mas é interessante você perceber o que realmente a pessoa quer comprar. Nem sempre, pessoal, excesso de características vai fazer você vender mais. Às vezes é você pegar um benefício só do teu produto e explicá-lo de uma maneira muito inteligível, muito clara. Isso vai fazer você vender mais. Então, assim, às vezes eu vejo pitch de vendas, né, de outras pessoas, não de errado, mas eu fico, cara, tem muita coisa aqui, não conecta, mas se o cara pegasse só isso aqui e mostrasse de uma maneira ali tranquila, fácil, ia ser fundamental, ia dar um ponto de virada para ele, ia ser o canal para fechar a venda. E assim, ó, para nós que fazemos a venda 1 a 1, né? Talvez a maioria aqui faça a venda 1 a 1, ou seja, 1 by 1, aquela que é com o público ali, eu e o público, né? Eu e uma pessoa. Começa a perceber o seguinte: essa pessoa ela tá buscando comprar transformação. Essa pessoa que está buscando comprar, amenizar alguma dor. Então, por exemplo, é curioso,
Pega aí, imagina que você já deve ter passado por isso. Algum equipamento eletrônico teu deu problema, você gosta muito. Geralmente notebook e celular, né, que a gente usa mais. E cara, você fica louco pra ir pra assistência, quase que imediatamente, você fica triste, ainda mais quando é numa sexta-feira à noite, cara, ou no sábado à noite, né, que não abre. Cara, você fica muito triste, cara, eu só vou na segunda e, pô, vou ter que dar um jeito para emprestar ou vender alguma coisa, você dá um jeito ali para vender. Então percebe que o teu cliente, ele tem um ponto, ele tem uma dor, e essa dor, ela tem uma urgência. Quanto maior a urgência, maior a probabilidade dela comprar de você. Então existem formas de você, de certa forma, agitar o problema. O que é agitar o problema, pessoal? Por exemplo, algo que eu vi a galera fazendo muito e bem bacana também. Ao invés de ficar em casa nesse período aí que nós estamos, vai se movimentar. Por exemplo, algo que eu fiz. Eu comecei a ficar aqui, né, em privado e tal, eu comecei a treinar. Então olha que louco, eu fiz o contrário, né? Ao invés de treinar num ambiente ali normal, não, fui treinar em casa e eu sou um cara muito assim. Aquilo que eu gosto, eu vejo que vale a pena, eu não vou parar mais. Então, assim, não sei quanto esse negócio muito louco, assim, mas a minha ideia é não parar mais. Então, torna o teu negócio necessário na mente do cliente. Existem formas, com certeza, você pega uma dor só dele. Normalmente, a maior dor do nosso cliente talvez seja, por exemplo, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar para trás, o medo de ficar atrasado. Lembra do quando eu falei da faculdade? Era muito a faculdade usa muito esse gatilho com as pessoas, com todo mundo, que é aquela coisa: atualize-se, invista no seu futuro, entre agora, o mercado de trabalho está se atualizando. O que ele gera na mente das pessoas? Poxa, se eu não estudar, vou ficar para trás. Se eu perder um ano, cara, vai ser uma tragédia na minha vida. E olha como é curioso e como é poderoso, ainda mais quando o teu, sei lá, alguém da tua família, algum amigo próximo, e vai e você não vai. Cara, isso mexe muito com a tua cabeça. É como se a tua família fosse viajar e você não foi. E cara, você fica mal, você fica, pô, não entendo as piadas internas, eu não sei o que eles viram, eu não tive a sensação, você fica por fora ali do assunto. Então esse é um gatilho da exclusividade, você pode usar isso também nos teus grupos. Eu já até ensinei para os nossos alunos nas nossas aulas ao vivo, que eles têm gatilhos que eles podem usar isso daí também. Por exemplo, estruturando alguma linguagem interna. Para quem não viu aí nas nossas redes sociais, volta aqui no meu, vai lá, acha lá o que é 1 mais 1 igual a 5, que é o Rogerinho, o Spider-Man. Eu não vou explicar aqui o que é, porque para entender você tem que entrar na mentoria do Porto e do Infinity, mas percebe como você pode usar isso daí também, são linguagens internas. Então percebe como não só a caracterização do produto vai te fazer vender, ela é importante, mas pegar um benefício só, explicá-la muito bem, vai fazer seu negócio mudar com certeza. E isso você pode com certeza colocar nos teus conteúdos. Ok, pessoal? Gostaram desse episódio? A gente está aqui quase chegando a 59 minutos aí de duração, falando aqui sobre bloqueio criativo, sobre ideias para você postar. Percebe que assim, a gente está nessa rotatividade de conteúdos, estamos indo para 3 anos. Tá? E eu lembro que quem posta as coisas sou eu, tá? Até então eu ainda não tenho ninguém para interagir por mim. No dia que tiver eu vou avisar para vocês, né? Porque vai ter que ter ali o meu selo, aquele negócio todo. Mas por que eu gosto de postar, pessoal? Porque eu gosto de ter, cara, a sensação de que eu estou fazendo o meu trabalho, de que eu estou ali entregando o melhor de mim, de que de certa forma eu estou preparando o melhor conteúdo possível para que você veja. Então, assim, de verdade eu não olho muito curtida, não. Eu olho assim, por exemplo, Bruno, gostei disso aqui, Bruno, isso aqui me ajudou, Bruno, isso aqui é sensacional. Ou então quando me mandam um áudio, pô, Bruno, eu vi aquele tua live falando disso, pô, isso para mim é sensacional. Isso para mim é o que é mais importante até que algoritmo, até que tráfego. Até que, porque eu tô vendo a transformação na real ali, eu tô vendo que é genuíno, que é verdadeiro. Então é isso que me motiva, e esse de certa forma é a motivação que eu tenho para postar, tá? Então que essa seja a sua lição também. Entenda que o teu negócio foca no teu cliente, tira o holofote um pouco de você e foca no teu cliente, foca em quem você quer atingir, quem você quer transformar, e você vai ver que assim, todo negócio digital não se transforma sozinho. Todo negócio digital só se transforma se o outro ajudá-lo a se transformar.
é uma reciprocidade. Para ter esse microfone boladinho aqui, esse negócio todo aqui que eu nem sei o nome e tal, esse celular aqui bacana, não veio de mim, ele veio da reciprocidade que eu entrego para o público, e o público, os meus clientes no caso, eles devolvem para cá. Então usa isso também ao teu favor, mostra que teu negócio ele não é sozinho, não é só para você, não é só para tua família, ele é também, mas ele é também para ajudar pessoas, tá? Grandes negócios, eles têm esse propósito, tá? Imagina aí, você deve estar sentindo falta dos teus locais preferidos, é lógico, eles agregam não só produto, eles agregam também emoções, sentimentos, experiências, sensações, então usa isso também ao favor do seu negócio digital. Pessoal, eu estou encerrando por aqui. Se você gostou desse episódio 11, lembrando, toda quinta-feira eu estou aqui, 21h07, horário de Manaus. Quinta que vem, episódio 12, tá? A gente já está indo nessa rotatividade. E são temas que vocês trazem para a gente que eu vejo que ajudam você a empreender melhor digitalmente. Então, para você que quer se aprofundar, vai na nossa comunidade do Telegram, 100% gratuito. Em breve terão aulas que eu chamo de preparatório de estratégia digital, que são aulas do marketing de estratégias digitais básicas, que elas vão te ajudar a ter um feeling melhor com o público, vão te ajudar a ter insights, vão ter estratégias estruturadas, você não vai parar de ficar olhando o outro e copiando o outro, nada de errado com isso, mas cara, quando você tem uma estratégia, ela converte em venda. Por quê? Porque ela é cientificamente ali, ela tem resultado, outras pessoas fazem também, e você faz de uma maneira íntegra, tá? Então vai lá no link da bio, entra aqui em contato no direct e Bruno, eu quero participar do preparatório estratégia digital, e aí eu coloco você lá e você vai ter áudios exclusivos e complementos dos comentários dos posts que a gente faz aqui, tá bom? E para fechar, para você que gostou, vamos usar a reciprocidade agora. Eu tô aqui, me privei de estar com meu filho, com a minha esposa, com o meu enteado e tal, podia estar, sei lá, assistindo Netflix, já está no 11, putz, perdi muito, Zaira, ó, novidade para você. Nosso canal do YouTube, a gente vai subir todos esses episódios. Lá tem até o episódio 3, o episódio 4 deu um bug aí, não funcionou, mas eu coloquei ele em podcast e o episódio 5 já tá quase saindo. Então, se você quiser, eu mando para você a playlist dos episódios completos e depois eles vão lá aí, tá bom? Então é o seguinte, o que eu vou pedir de vocês? Eu quero que, se você gostou dessa live, se você gostou do Porto 2107, tira um print aí, e coloca lá hashtag Porto 2107 e me marca lá para eu ver que essa é a forma que eu vejo que isso aqui está valendo a pena. Quando eu entro aqui, de certa forma eu zero o meu olhar para o número de visualizações, nada de errado com isso, mas o meu foco é entregar conteúdo, porque eu sei que pelo menos uma pessoa está me vendo ou vai me ver daqui a algum tempo, porque a gente deixa isso aqui gravado, tá? E isso, como eu falei para vocês, eu foco no 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, sucessivamente. Tá bom? Então, se você gostou, tire um print, recomenda para alguém. Olha, vai lá, esse carinha faz um negócio interessante, muito louco, e talvez você goste, ok? Muito obrigado a todo mundo. Mestre Agnello, muito obrigado, viu? Todo mundo que participou. Bom descanso e até o próximo episódio.